Isaías, capítulo 59, versos 1 e 2. São apenas 2 versículos, vamos ler todos juntos? Vamos lá? Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo, para não poder ouvir. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Amém? Palavras do Senhor. Queridos irmãos, durante o seminário, os estudos teológicos para que eu me tornasse pastor, uma das coisas que eu estudei foi teoria da comunicação. Talvez você que já estudou, algum curso na faculdade ligado à comunicação também já tenha estudado teoria da comunicação. Esta área do conhecimento ela é muito importante para nós comunicadores, especialmente para os pastores, porque tudo aquilo que ela ensina colabora e muito para que esse processo de comunicação seja eficaz. Ela é muito importante porque eu, como pastor, eu não preciso apenas conhecer o conteúdo bíblico, o conteúdo das Escrituras, mas minimamente eu preciso ser capaz, eu preciso ter habilidades para de alguma forma poder comunicar esse conhecimento a vocês, para que através de um bom processo de comunicação, vocês então conheçam e aprendam da palavra do Senhor. Na teoria da comunicação, meus irmãos, existem alguns elementos básicos que compõem o processo. É muito simples, com certeza, eu imagino que algum de vocês já tenha ouvido isso em algum momento. No processo de comunicação, nós temos em primeiro lugar o emissor, que é aquele que emite, aquele que transmite a mensagem. Nós temos do outro lado da linha o receptor, que é aquele que recebe a mensagem. Nós temos a própria mensagem, que é o conteúdo daquilo que está sendo dito. Nós temos o código que é usado para transmitir a mensagem, ou seja, se eu estou falando em português, se eu estou falando em inglês, em espanhol, em hieróglifo egípcio ou em emoticon do WhatsApp, todos esses são códigos possíveis para a gente se comunicar. E existe ainda, por fim, o canal da comunicação. Se a comunicação ela é falada, ela é escrita, e os meios por onde ela acontece. Se é pela internet, se é pelo jornal, se é pelo rádio, se é pelo telefone e etc. Nesse processo todo, meus irmãos, existe algo que nós chamamos de ruído na comunicação. Como esse ruído que está saindo do microfone aqui enquanto eu me mexo. Ruído da comunicação. Esse ruído, meus irmãos, é tudo aquilo que no meio do caminho, entre o emissor e o receptor, atrapalha que a mensagem final chegue de forma nítida, chegue de forma totalmente compreensível. Eu quero dar alguns exemplos de ruídos na comunicação. Por incrível que pareça, esse é um exemplo de ruído, porque ele pode atrapalhar que algum de vocês se concentre, ele pode atrapalhar que algum de vocês entenda. Outro exemplo de ruído na comunicação pode ser um idioma desconhecido. Então, se eu começar a falar aqui em inglês com você e você não souber decodificar esse código, você não vai entender. Então, esse pode ser um ruído também. Barulho no local, então quando a gente está num local muito barulhento e a comunicação é falada, isso pode atrapalhar com que o outro entenda, especialmente se for alguma pessoa como eu, meio surda, vai ter muita dificuldade para poder entender. Uma pessoa que fala com voz baixa é um ruído na comunicação também. Eu não sei você, mas eu já converso com algumas pessoas que elas falam tão baixinho e eu já me sinto tão surdo já que é muito complicado. Aí eu preciso ficar igual aquela velha da TV. Hein? Alô? Vitrola? Não consigo entender. Ainda outro tipo de ruído de comunicação podem ser os nossos sentimentos. Então, quando a gente está conversando com alguém, se a gente estiver frustrado, se a gente estiver chateado, se a gente estiver nervoso, magoado, isso pode contribuir para que a gente tenha dificuldade de fazer a pessoa entender o que a gente quer expressar e, ao mesmo tempo, de tentar entender as pessoas. Enfim, meus irmãos, tudo aquilo que nos atrapalha de nos entendermos
ou que prejudica a nossa comunicação é chamado então de ruído. Ruído. E eu começo falando sobre isso porque no texto que a gente leu agora há pouco em Isaías, o Senhor, o nosso Deus, ele diz para o povo de Judá que havia entre eles um grande ruído de comunicação, que estava impedindo que um chegasse até o outro, e que esse ruído era causado pelos pecados do povo. Na história bíblica, meus irmãos, apenas para a gente relembrar, o pecado ele não foi responsável apenas por um ruído na comunicação entre Deus e o homem. Ele foi responsável pelo rompimento total, ele foi responsável pela quebra completa dessa comunicação, desse relacionamento. Quando a gente olha lá para o livro de Gênesis, nos 3 primeiros capítulos, a gente vê um tipo de relacionamento muito especial entre Deus e os primeiros homens, Adão e Eva. O Senhor descia no jardim, caminhava entre eles, dialogava, conversava com eles, e face a face eles podiam então se relacionar com o Senhor. Com a queda, com a entrada do pecado no mundo, essa comunicação, esse relacionamento foi completamente desestruturado, tendo então o homem e a mulher sendo expulsos do jardim, sendo expulsos da presença de Deus. Como nós sabemos, no próprio capítulo 3 do livro de Gênesis, o Senhor já promete a redenção da humanidade por meio de um descendente, de um ser humano, que esmagaria a cabeça da serpente, que esse, por sua vez, lhe feriria o calcanhar. Então, o Senhor, desde a queda, ele já tinha um plano de redenção, ele já tinha um plano para restaurar a comunicação, o relacionamento com o ser humano. Esse plano, ele começa através do chamado de Deus para Abraão, para dele então fazer um povo, para a partir dele estabelecer uma aliança, para que Deus pudesse então, a partir dos termos dessa aliança, voltar a se conectar, voltar a se comunicar com os seres humanos. Os termos destas regras, desta lei, elas foram dadas a Moisés, lá em Êxodo, capítulo 20, assim que os israelitas deixaram o Egito. Avançando muitos séculos na história, meus irmãos, você que conhece a história do povo de Deus sabe disso, no transcorrer dela, Israel foi um povo muito inconstante. Israel foi um povo que ora respeitava e era fiel à aliança e era abençoado por causa disso, ora quebrava a aliança, era infiel e acabava sendo então castigada, disciplinada pelo Senhor, e o relacionamento de Deus com o seu povo acabava então ficando estremecido. A gente vê esse ciclo, meus irmãos, se repetindo praticamente durante todo o Antigo Testamento. O profeta Isaías, ele profetizou em um dos piores momentos da história do povo de Israel, no que diz respeito à aliança com Deus. Eles haviam se degradado muito na sua espiritualidade. Eles haviam se tornado um povo rebelde, um povo obstinado, um povo idólatra, um povo que já não dava mais ouvido aos profetas, aos servos do Senhor, e estava caminhando a passos largos à apostasia, a abandonar a fé e a se afastar de Deus. Isso acabou trazendo juízo, acabou trazendo castigo da parte do Senhor sobre Judá, o reino do sul, por intermédio da Babilônia, através do rei Nabucodonosor, que no ano de 586, 587 invade Jerusalém e leva boa parte do povo cativo, onde eles passam 70 anos vivendo cativos, 70 anos vivendo como escravos. No texto que nós lemos, meus irmãos, nós vemos Isaías dizendo para esse povo de que eles estavam passando necessidade, de que eles estavam sofrendo e que Deus parecia naquele momento estar distante deles, não por culpa do Senhor, mas por culpa deles mesmos. Isaías diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo para não poder ouvir. O que Isaías quer dizer é o seguinte, meus irmãos: Deus não mudou. Deus permanece exatamente o mesmo. Ele é o Todo-Poderoso. O braço do Senhor continua se movendo para salvar quem Ele quer. E o ouvido do Senhor continua aberto para escutar aquele a quem o Senhor desejar ouvir. Deus quer ouvir
os pedidos, o clamor do seu povo que vive segundo a vontade, o querer dele. Se isso era um fato, meus irmãos, por que então Deus não estava agindo para salvar? Por que então Deus não estava inclinando os ouvidos para escutar o clamor do seu povo, como já havia feito tantas vezes? Isaías responde para a gente no versículo 2: as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pecados. A iniquidade, o pecado do povo de Israel, gerou um ruído de comunicação tão grande que fez com que o Senhor virasse o rosto para eles. Fez com que o Senhor escondesse o rosto para não ouvir os seus pedidos. E na sequência do texto, o Senhor relata o quão terrível eram os pecados do seu povo que o levava a ter essa atitude. Queridos irmãos, olhando para nós, na nova aliança, nós cremos que em Cristo todos os nossos pecados são perdoados. Você crê nisso? Em Cristo, na cruz do Calvário, todos os nossos pecados são perdoados. E aqueles que creem na obra de salvação do Senhor têm livre acesso a Deus para se relacionar com o Senhor, para ter comunicação com o Senhor e fazer isso dentre tantas formas através da oração. Como o apóstolo Paulo nos ensina lá em Romanos capítulo 8, não há absolutamente nada nesse mundo e fora desse mundo, nem mesmo a morte, que pode nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E o mesmo Paulo, na carta aos Romanos, também fala que onde abundou o pecado, onde o pecado era muito, a graça de Deus superabundou, a graça de Deus era ainda maior. Ou seja, não há quantidade ou tamanho do nosso pecado que possa ser maior do que a graça de Deus, que através de Cristo está e atua sobre a nossa vida. Contudo, meus irmãos, nós precisamos saber que, assim como na antiga aliança, o pecado na nossa vida, o pecado não tratado, o pecado escondido, o pecado recorrente, ele continua sendo um terrível ruído de comunicação no nosso relacionamento com Deus. Pecados não confessados, pecados não abandonados, com o tempo, apodrecem a nossa vida espiritual, apodrecem o nosso relacionamento com Deus. Aí, meus irmãos, ao invés de observarmos Romanos 12:2 e apresentarmos ao Senhor a nossa vida, o nosso corpo, como um sacrifício vivo, santo e agradável, nós acabamos nos apresentando ao Senhor muitas vezes com cheiro de morte, com cheiro de podridão, porque nós estamos vivendo na iniquidade, porque nós estamos vivendo de uma maneira que desagrada completamente o nosso Deus. A vida dos israelitas, retratada no contexto de Isaías 59, era tão desagradável para o Senhor, meus irmãos, que Isaías usa a imagem de Deus virando o rosto, de Deus sequer conseguindo olhar para eles. Deus vira o rosto, meus irmãos, porque não conseguia sequer ouvir a voz do seu povo. E dessa forma as suas orações, dessa forma os seus pedidos não eram ouvidos. Qual que é a ideia? A ideia, meus irmãos, é que o pecado suja, o pecado entope, o pecado contamina o nosso canal de comunicação com Deus de tal forma que chega um momento que, pela multiplicação desses pecados em nós, o nosso canal simplesmente se fecha e a comunicação, o nosso relacionamento com Deus são prejudicados. E quando isso acontece, meus irmãos, quando Deus fecha os ouvidos para nós, quando Deus vira o rosto, quando Deus deixa de nos ouvir, aí, como o povo costuma dizer, é só ladeira abaixo. O crente começa a ficar frio espiritualmente, o crente deixa de praticar as disciplinas espirituais que são tão preciosas, tão fundamentais na nossa vida. O crente, aos poucos, se afasta da igreja, se afasta do corpo de Cristo, e quando menos se espera, assim como já aconteceu com milhares e milhares de pessoas, a pessoa acaba vivendo sua vida a partir dali, como se Deus não existisse, como se ela não precisasse prestar contas da sua vida e daquilo que ela faz a ninguém. Tiago, capítulo 1, versículo 15,
diz que o pecado consumado na nossa vida gera morte, meus irmãos. Paulo, em Romanos 3, fala que o salário do pecado é a morte. Pecado nunca gera vida. Pecado sempre gera morte. Sempre gera destruição. Sempre gera tragédia. Sempre mata aos poucos o nosso relacionamento, a nossa comunicação com Deus. Como eu já falei, Paulo fala em Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte. Não tem como a gente viver na prática constante do pecado e termos vida com Deus. A lógica é muito simples. Aquilo que gera morte não pode dar vida. E não pode dar vida à comunhão e ao relacionamento que é tão precioso, tão caro e que nós precisamos ter com o Senhor. Só lembrando, meus irmãos, que existe uma diferença entre a gente pecar e a gente viver na prática do pecado. Há aquela ilustração que eu já repeti 1 milhão de vezes aqui, mas vou repetir de novo. Existe uma diferença entre o passarinho pousar na sua cabeça e ele fazer ninho, não é verdade? O passarinho pousa uma vez, você toca ele de lá. Mas se você deixar o passarinho fazer ninho, aí a culpa é sua, a responsabilidade é completamente sua. Qual que é a moral dessa história? Pecado na nossa vida deve ser acidente de percurso. Deve ser tropeção. E um tropeção que nós, com a graça de Deus, seguramos na mão de Cristo, ficamos em pé e lutamos com a força que Cristo nos dá para perseverarmos e não cairmos novamente dessa forma. O problema do pecado, meus irmãos, para aqueles que são convertidos, pertencem ao Senhor, é quando ele se torna rotineiro. É quando ele se torna um vício. É quando ele acontece e a gente nem sente mais porque a nossa mente está cauterizada. A nossa mente está adormecida. A nossa mente está anestesiada. Não sei se você já teve essa experiência de pecar às vezes de forma tão automática e cair da mesma forma que a tua consciência acaba se acostumando com aquilo. E aí, meus irmãos, isso é um problema, porque quando a gente está fortalecido espiritualmente, cheio do Espírito do Senhor, a gente sente tristeza. O Espírito produz tristeza que gera a vida, meus irmãos. Mas quando nós estamos vivendo na carne de tal forma que o Espírito de Deus mal pode ser notado em nós, chega um momento que a gente para de se entristecer e o pecado simplesmente vai e a gente entra na filosofia do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar? Vida leva eu, pecado leva eu. E isso não pode acontecer, meus irmãos, de forma alguma. Porque se isso acontecer, se a gente estiver vivendo na prática constante do pecado, se não houver arrependimento, se não houver quebrantamento, se não houver mudança na nossa vida, daquilo que recorrentemente a gente tem tropeçado, inevitavelmente o nosso canal de comunicação com Deus vai ser prejudicado. Vai ter um grande ruído. Vai estar entupido. E aí, meus irmãos, a gente vai ter muitos problemas. Essa é a vida que nós não podemos ter. É por isso que eu aprendi desde criança na escola dominical, lá na IP de Vila Sônia, que quando eu vou orar, uma das primeiras coisas que eu faço é pedir perdão para Deus. E quem me ensinou a orar, me ensinou dizendo que eu tenho que limpar o meu canal de comunicação com Deus, para as minhas orações subirem de forma mais fluida, meus irmãos. É lógico que essa é uma ilustração, uma imagem infantil para ensinar crianças a orar, mas me ensinou uma grande lição. Eu preciso acertar as contas com Deus. Eu preciso reconhecer os meus pecados, aquilo que desagrada ao Senhor, aquilo que muitas vezes faz Deus fechar os olhos para mim e virar o rosto quando eu estou orando. Por isso, nós precisamos praticar uma das disciplinas espirituais que a gente aprendeu na semana de oração, há não muito tempo atrás, que é a confissão. Lembram lá na casa do Adalto? O Adalto falou sobre confissão e a importância, né? Não apenas de um momento específico de confissão aos domingos, ou quando a gente está aqui reunido, mas uma vida de confissão. Uma vida onde a gente anda com Cristo e a todo momento a gente pode contar os nossos pecados e pedir graça e misericórdia para o nosso Senhor. Afinal de contas, meus irmãos, como nos diz lá 1 João capítulo 2, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. O que isso nos ensina? Que só Jesus
pode resolver o problema do ruído de comunicação que às vezes afeta as nossas orações. E nós temos um advogado bom e fiel, meus irmãos, e ele cumpre as suas promessas. Portanto, não tenha medo de orar e não ser ouvido se antes você clamou ao Senhor Jesus, confessou os seus pecados e pediu perdão por causa deles. Diante do que foi dito, eu quero fazer umas perguntas para você pensar. Será que o pecado não tem sido motivo de muitas vezes sentirmos que Deus está distante de nós? Você já teve esse sentimento? Parece que Deus está longe. Parece que o coração está frio. Parece que o nosso interior é um grande deserto, em vez de ser um jardim fechado e regado pelo Espírito de Deus. Às vezes a gente está aqui na igreja e fala, essa igreja é tão fria, como eu já ouvi algumas pessoas falando. E aí a gente olha para elas, olha para a vida delas e pensa assim, coitada, está se enganando. Ela está achando que é o ambiente que é frio, quando a frieza, na verdade, está dentro dela. E ela vai para a casa dela e encontra frieza. E ela senta para orar e encontra frieza. E ela senta para ler a Bíblia e encontra frieza. Porque o problema não está aqui, meus irmãos, o problema está no interior dessa pessoa e na vida dela com Deus. E talvez num pecado que está enterrado, está escondido, e ela tem dificuldade de confessar ao Senhor e abandonar. Será, meus irmãos, que o braço de Deus está recolhido e o Senhor não tem agido na nossa vida por causa dos nossos pecados? Será que o pecado escondido, não confessado e não abandonado tem enfraquecido as nossas orações ao ponto delas nem passarem o teto? Ou da igreja, ou do seu quarto? Meus irmãos, Deus é santíssimo, nunca esqueça disso. Deus é santo, santo, santo. E os nossos pecados ainda hoje fazem separação entre nós e o Senhor, se não tivermos debaixo da graça de Cristo. Portanto, é fundamental de forma consciente a gente desenvolver a nossa santidade. O processo espiritual, onde pela graça de Deus e pela obra de Cristo, eu e você somos habilitados e fortalecidos para resistir e vencer as nossas tentações e não pecarmos contra o Senhor. Amém? A minha oração é que Deus perdoe os nossos pecados em nome do Senhor Jesus. A minha oração é que o Espírito Santo nos purifique, para que não haja nenhuma barreira, para que não haja nenhum ruído de comunicação quando nós nos colocarmos diante do Senhor para orarmos, para buscarmos a face do nosso Deus. Amém? Que Deus assim nos abençoe em nome de Jesus.